Hello, Book Amigos! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Os Garotos do Cemitério, que é um livro, assim, incrível, que lançou no finalzinho de julho ou de junho, não lembro, mas enfim, que é um livro assim, ó, perfeito. Garotos do Cemitério foi um dos lançamentos desse ano da Galera Record, provavelmente mais esperado, né? Obviamente a gente teve a Cosf e a Ed La Rue, que foram, assim, sem dúvidas os mais esperados. Mas Os Garotos do Cemitério também foi muito esperado por muita gente nas book redes. O livro já era muito hypado lá fora e é um livro de fantasia único. Para quem, né, não sabe o que é um livro de fantasia único, é um livro de fantasia de um livro só. Normalmente as fantasias que a gente vê por aí, né, tem vários livros, são séries ou são trilogias, ou pelo menos são duologia, é muito difícil a gente encontrar um livro só de fantasia que vai ter começo, meio e fim. E nesse livro a gente tem exatamente isso, começo, meio e fim, é só um livro, apesar de que, assim, eu gostaria de acompanhar esses personagens até eles ficarem velhinhos, sabe? São personagens que vão te conquistar, que você vai ficar triste por ser só um livro só. E ele também, gente, não é um livro tão grande, ele tem, vamos ver, 450 páginas, contando ali com os agradecimentos, então é um livro super rapidinho de ler, uma fantasia deliciosa. Eu vou contar um pouquinho mais pra vocês sobre o que é. Antes eu queria mostrar a edição, começa aqui nossa primeira resenha. Não sei muito bem como vai funcionar, eu aceito sugestões aqui nos comentários de como vocês querem ver o livro e tudo mais, mas vou mostrar a edição pra vocês. Ele tem essa capa bem bonita, que aqui no personagem, essa aqui é a Senhora Morte, o Yadriel, o Julian. Aqui, ó, dá pra perceber, tem o verniz aqui e aqui não, então só essa parte que brilha. O texto é um pouquinho em alto relevo, ele é um vermelho bem escuro. Aqui a lombada, que eu acho bem bonita também. Aqui tem né, uns arabescos, sei lá como que chama isso, que eu acho bem bonito. Tem as caveirinhas, porque esse livro tem muita cultura mexicana, que eu acho, assim, muito legal. Eu achei que a edição ficou bem detalhada. Eu não tenho o livro em inglês pra gente comparar, mas é a mesma capa da edição em inglês. Achei que ficou bem bonito. Ele veio pela Galera Record, que é um selo do grupo Estero Record. E assim, eu particularmente adoro os livros que a galera publica. É o maior selo, eu acho, de fantasia que a gente tem no mercado brasileiro. Apesar de rolar alguns problemas, né, com tradução, enfim, coisas que a gente sempre fala nas book reads. São problemas que tá todo mundo cansado de saber, inclusive a Galera Record. Eu achei que nesse livro eles fizeram um ótimo trabalho. Boatos que eles trocaram o papel, então não tá amarelando quanto antes, mas esse livro é bem novo, então eu não sei dizer se ele vai ou não amarelar. E uma coisa que eu tava bastante preocupada era realmente a tradução. E aí eu vou falar disso mais pra frente, porque antes eu falo a sinopse pra vocês entenderem exatamente qual que era meu medo com a tradução do livro. Eu comprei esse livro na pré-venda, veio um pôster, um marcador, se eu não me engano, eu não vou me recordar, mas eu tenho um vídeo de unboxing em alguma book rede, eu não sei se foi no Instagram e no TikTok, ou só em um dos dois, mas vocês podem ir lá ver. Eu sou Livros da Lud em todo lugar. Nesse livro, como eu falei, é um livro de fantasia, mas é uma fantasia, assim, que eu acho gostosa de ler porque sai um pouco da caixinha. A gente tá vivendo uma fase aí no mundo fantástico da literatura que é feéricos, fadas, não sei o que, sempre a mesma coisa, não sai muito desse mundo de fada. E eu achei que Os Garotos do Cemitério trouxe um pouco do diferente, sabe? A fantasia que é abordada vai ser da comunidade bruxa. Por que eu falei bruxa? Esse também era um dos medos que eu tinha na tradução, porque o autor, o Aidan Thomas, ele é um homem trans. Ele vai trazer essa representatividade LGBTQIAP+, para a história. O nosso personagem principal, o Yadriel, ele é um homem trans. Assim como o autor, ele nasceu uma mulher, não se identificava com o corpo e se identificava como um homem. E uma preocupação que eu tinha com a história e que, né, pra gente começar e falar um pouco da sinopse, era como a Galera Record ia traduzir isso, porque no inglês a gente não tem diferenciação, né, de gênero normalmente nas palavras, normalmente a gente usa a mesma palavra tanto pra homem quanto pra mulher, e eu tava um pouco preocupada, mas a Galera Record trouxe a comunidade, né, o que a gente costuma falar é comunidade bruxa, mas eles trouxeram comunidade bruxê para não ter que, né, definir um gênero para a comunidade. Achei isso muito legal. Então, quando eu estiver falando comunidade bruxa, vocês podem entender como a grande comunidade de bruxos e bruxas e bruxês, para quem não se identifica como nenhum gênero no geral, tá? Então, a comunidade bruxa é o nosso background. O Yadriel, ele faz parte dessa comunidade bruxa, o pai dele é meio que o líder ali do, sei lá, clã, não lembro como eles chamam, mas dessa comunidade.
E nessa fantasia, nessa cultura dessa comunidade, os gêneros são muito bem definidos, né, tanto de mulher como homem, e tem um papel distinto entre eles. E aí o Yadriel nasceu mulher, tecnicamente, né, pela lógica da comunidade, e teria poderes específicos que só as bruxas mulheres têm, diferente dos bruxos homens, que têm outro tipo de poder, outro tipo de papel ali na comunidade. E aí o Yadriel, ele se sente muito deslocado ali, porque, como eu falei, ele nasceu mulher, não se identificava como mulher, se identificava como homem, e o pessoal da comunidade não deixa ele fazer ali a iniciação na comunidade, porque os papéis são bem distintos entre uma bruxa mulher e um bruxo homem. E o pessoal não sabe se realmente vai dar certo, porque ele se identifica como homem, mas ele nasceu com os poderes de uma mulher, e ele tá super frustrado quanto a isso. Ele quer provar pra todo mundo que ele é homem, que ele pode ter nascido mulher, mas que ele sempre foi um homem e foi um bruxo. E aí, ele e a prima dele, a Maritza, que é uma garota ali da história, a prima dele, vão fazer essa iniciação em segredo. Eles invocam a Senhora Morte. Nessa cultura latina, como eu falei, tem o background da cultura latina. Então, tem toda essa cultura do Dia dos Mortos, da Senhora Morte, e os bruxos têm uma relação ali direta com a Senhora Morte, que é meio que, sei lá, o grande líder, assim, da comunidade. Tem alguns outros deuses, mas a Senhora Morte é a principal. E aí, nesse ritual de iniciação, o Yadriel tem que invocar a Senhora Morte, dá certo, funciona, ele faz toda a iniciação ali de um bruxo homem, e aí ele fica, meu Deus, será que deu certo? Será que não deu? Ele esperava que, ele achava que ia dar, mas ele não tinha tanta certeza, sabe? Igual o pessoal da comunidade, assim. E aí ele acha que deu certo, e aí pra ele ter certeza que deu certo, ele tem que invocar um espírito. Normalmente as pessoas estão ligadas a alguns talismãs, ele encontra um talismã, acaba invocando esse espírito, e ele até acha que é o espírito do primo dele, que veio a falecer ali naquele dia, e ninguém consegue encontrar o corpo dele, ninguém consegue encontrar o talismã dele. Ele encontra esse talismã e ele fala, bom, é do meu primo Miguel que faleceu, eu vou poder invocar ele e vou entender por que ele morreu, porque aparentemente foi uma morte bem súbita, assim. E aí ele invoca pra ver se é o primo Miguel e também pra ver se ele realmente conseguiu esses poderes de bruxos, porque as bruxas não conseguem fazer essa invocação dos espíritos de acordo ali com o talismã. Mas aquele talismã não pertencia ao Miguel, pertencia ao Julian, outro protagonista da história. O Julian é da mesma idade ali do Yadriel, eles inclusive são da mesma escola, o Yadriel até conhece um pouco o Julian. E aí ele invoca o Julian e ele fica tipo assim, mas do que você morreu, sabe? O que aconteceu com você pra você estar morto? O Julian não sabe, ele só lembra que ele foi meio que assaltado no parque, mas ele também não sabe, ele não sabia nem que ele tava morto. E aí ele vai se juntar com o Yadriel e com a Maritza pra tentar descobrir por que o Julian morreu. E eles acham também que tem uma ligação da morte do Julian com a morte do primo Miguel, que é um bruxo ali da comunidade. Essa é a sinopse da história, e aí vai se desenvolver, como eu falei, em volta desse background ali da comunidade bruxa e das culturas latinas, que eu achei muito legal, porque é muito raro, assim. Até agora tá sendo até um pouco mais comum, mas antigamente não era uma coisa que a gente via com frequência, sabe? Era difícil de encontrar uma história que abordasse as culturas latinas. Essa aqui eu achei muito legal. A história vai girar principalmente ali em torno do Dia dos Mortos, porque os parentes que são bruxos conseguem, né, os que faleceram já, conseguem voltar como espírito, rever o pessoal. Então a mãe do Yadriel, por exemplo, que tá morta e ela era uma bruxa, ele pode rever a mãe uma vez por ano, né, que é quando a mãe dele volta pro plano, nosso plano, né, sai do plano espiritual, volta pra cá, consegue reencontrar. Isso são só pessoas que são, né, da comunidade bruxa. E aí essa história vai desenrolar. Tem ali um mistério, né, como eu falei, da morte do Julian e da ligação com a morte do Miguel. E aí eles vão meio que tentar descobrir o que rolou. Como eu falei, né, achei uma história muito legal, muito diferente por, né, ter esse background dessa cultura latina, que não é uma coisa que a gente tá tão acostumado a ver, e que eu espero que a gente possa ver mais. É uma coisa muito legal, e tem muito de ser uma fantasia LGBTQIA+, com o personagem principal sendo um garoto trans. Não é tão comum a gente ver tanta representatividade assim em livros de fantasia. A gente normalmente vê, né, pessoas gays, né, ou bissexuais, é mais comum. Mas trans, eu nunca tinha lido uma fantasia que um personagem era trans, principalmente o personagem principal, às vezes é só o personagem secundário. E eu gostei muito, muito mesmo. Achei que o Aidan Thomas, que é um homem trans, né, tem muito lugar de fala pra criar um personagem assim. Foi muito bem criado. E uma coisa que eu, assim, admirei muito nessa história foi realmente a tradução. Eu tava um pouco preocupada de como ia ser a tradução da Glória Record nesse sentido. E eu achei que foi muito sensível, assim. Achei que
fizeram com certeza uma leitura sensível desse livro muitas e muitas vezes. Eu não consegui encontrar nenhum erro, apesar de, né, pode ser que tenha. Se alguém encontrar algum erro, algum problema, por favor, me avisa. Mas eu, lendo assim, não consegui encontrar. Achei que a nota da editora, tem uma nota aqui no primeiro parágrafo. Eu até comentei isso em outro vídeo. Eu achei que essa nota me deixa um pouco confusa no começo, depois eu consegui pegar o ritmo da história. No começo é um pouco mais difícil, porque a gente não tá tão acostumado a usar o pronome neutro, muito menos ler pronome neutro em livros. No começo eu fiquei um pouco perdida, mas depois você vai entendendo melhor, o fluxo segue. Achei que a tradução ficou muito boa, então eu queria, né, falar parabéns pra galera. Eu comprei esse livro, tá? Eu não ganhei, não. Não tô elogiando de graça. É que realmente era um ponto que eu tava preocupada, e muitas pessoas também, depois daquele problema de tradução que rolou com Cidade Lua Crescente, se eu não me engano, que deixaram a pele, né, embranqueceram o personagem. Teve esse problema de tradução. Eu não achei que teve nenhum problema de tradução aqui nesse livro. Como eu falei, o livro é super, 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 super curtinho. Dá pra ler assim numa sentada. Ele é super dinâmico, ele flui muito rápido, as coisas vão acontecendo. Eu não achei que foi um livro que tem muita enrolação, sabe? Normalmente livro de fantasia enrola, 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 e aí acontece tudo no final. Mas esse aqui eu achei que não teve tanta enrolação. Tem algumas coisas classiconas de fantasia, mas nenhum problema. O final, eu acabava que eu esperava mais do final. Eu acho que quando você chega no meio da história, você já começa a perceber o rumo que o final vai tomar. Não é assim, meu Deus, que coisa surpreendente, mas foi uma experiência muito gostosa de leitura, sabe? Os personagens são super legais. O Yadriel é um personagem incrível que, né, passa por coisas reais, né, do cotidiano de jovens trans. A Maritza, que é a personagem principal, ela é uma garota vegana. E aí, na história, as mulheres que têm o poder de cura, elas têm que usar animais pra poder fazer esse negócio, para poder usar o poder de cura delas. E aí tem que matar animal e tal. E ela se recusa a fazer isso porque ela é vegana, não come e não usa nada do tipo animal. Eu achei isso muito legal também, porque mostra como que algumas coisas podem ser fora dos padrões e ainda funcionar, sabe? A Maritza, ela em algum momento, ela consegue usar o poder dela sem ter que matar um outro animal. Achei isso muito legal. Achei que o autor, ele conseguiu trazer alguns pontos muito legais, algumas discussões que, assim, muito sutis na história, mas que levanta muitas discussões legais, sabe? Eu gostei muito, muito, muito. Achei o livro super fácil. Eu vou deixar aqui na tela a classificação indicativa e os gatilhos, porque eu não vou saber de cabeça isso, mas eu vou deixar aqui pra quem quiser ler. Super, super, super recomendado. Acho que é um livro que, pra quem gosta de fantasia, vai adorar esse livro. Como eu falei, não é nada muito elaborado. O final é um negócio esperado, você já espera que isso vai acontecer, mas mesmo assim não faz o livro ficar ruim, sabe? Só faz o livro ficar um pouco, assim, não diria bobo, mas não que perde o encanto, mas não é um negócio que vai te surpreender tanto, sabe? Mas mesmo assim, o caminho que te leva até o final é tão gostoso, é tão bonito, sabe? Ver a trajetória do Yadriel e do Julian, e os dois, né, se descobrindo e descobrindo a adolescência. O Yadriel, principalmente como, né, um garoto trans, a gente vê os problemas que um garoto desse passa na realidade e também na comunidade que foi onde ele cresceu. É muito legal, muito, muito, muito bom. Uma leitura recomendadíssima. Eu espero que esse livro ganhe muito hype aqui. Eu achei que ia ser um livro que ia ser bem mais falado, porque lá fora ele foi muito bem falado, e quando a galera Record anunciou naquela live do começo do ano que ia trazer, tava todo mundo muito animado. Mas eu vi pouquíssimas pessoas falando desse livro, não vi quase ninguém postando nada, então, por favor, leiam Garotos do Cemitério, porque é um livro assim, ó. Depois que eu terminei esse livro, eu fiquei com muita vontade de ler outras coisas, como eu falei no começo do vídeo. Eu queria muito que tivesse uma continuação, porque eu queria muito saber mais sobre essa cultura, né, da comunidade bruxa. Eu achei que, apesar de ser o background da história, eu achei que poderia ter sido muito mais explorado isso. Apesar de que, assim, não é que não foi explorado, mas poderia ter sido mais, sabe? Eu gostaria de ler outros livros nesse mundo. Acho que a história ficou bem fechada, apesar de, né, eu gostei tanto que eu queria uma continuação. Acho que o Aiden Thomas podia fazer outros livros nesse universo, ou, por exemplo, um livro da Maritza, ou de outros personagens que aparecem na história, porque eu gostei muito, queria ver mais desse mundo da comunidade bruxa. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês leiam Os Garotos do Cemitério. Se você já leu, ou se você quer ler também, me conta aqui nos comentários, me indiquem outros livros também com representatividade LGBTQIAP+, principalmente de fantasia, porque quase não conheço livros com essa representatividade, com
protagonista da comunidade LGBTQIAP+. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um joinha, de enviar para seus amigos, compartilhar. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, não esqueça de se inscrever e apertar o sininho pro YouTube, eu falo pro Instagram, pro YouTube te avisar quando tiver um próximo vídeo. Muito obrigada, um beijo.